Os irmãos, a paz do Senhor. Hoje, tarde de quinta-feira, dia 16, se não me falha a memória, do mês 4 de 2025 e 2026, estando eu aqui deitado com a cabeça doendo na minha casa, não consegui trabalhar de tanta dor de cabeça. E resolvi pegar a Bíblia e folhear, estudando a história de um homem chamado Ezequiel. Na verdade, um sacerdote que, quando foi levado cativo para a Babilônia, próximo ou perto ao rio Quebar, Deus resolveu mostrar, revelar diversas coisas a ele. Coisas que estavam acontecendo, coisas que as pessoas normais, digo normais porque o que Deus revelou ao profeta Ezequiel estava acontecendo dentre os anciões, dentre o povo de respeito, a hierarquia, os maiorais, sábios dos seus tempos, homens que tinham um poder de liderança por causa da sua intimidade com as autoridades e com a sua responsabilidade. Quando se fala de anciões, está falando de mestres, está falando de homens experientes, de homens que têm uma autoridade por aquilo que eles falam, tem peso na palavra. São homens que lideravam as pessoas. Quando eu digo pessoas comuns, são como eu e você, que tem sempre uma liderança acima de nós. E quando Deus resolve falar, mostrar situações ao profeta Ezequiel, no capítulo de número 8 e 9 do livro do profeta Ezequiel, Deus dá grandes revelações e mostra o porquê que ele estava irado, tanto com o povo de Jerusalém, quanto com o povo de Judá. Em Jerusalém, Deus resolve mostrar a Ezequiel uma coisa muito forte. Deus mostra a Ezequiel a situação que o tem deixado irado. Como, por exemplo, ele resolve mostrar a Ezequiel o que estava acontecendo dentro do templo. Ele mostra a Ezequiel uma imagem que colocaram para provocar os ciúmes de Deus. Aí Deus vai, leva ele no espírito, mostrando mais coisas, e mostra ele no átrio do templo da casa do Senhor uma parede. Ele mostra um buraco na parede e diz: Ezequiel, cava neste buraco e vê o que está acontecendo. E quando ele cava e entra, vê uma recâmara secreta, e nesta recâmara estavam muitos líderes e anciões do seu povo. E o que acontece é que eles estavam com as mãos segurando incensários, e por toda a parede estavam desenhos, imagens de todo tipo de répteis e imagens abomináveis a Deus. E eles estavam acendendo incenso a estas imagens. E Deus continua falando com o profeta e dizendo: vê porque estão me provocando a ira. Quando ele resolve trazer o povo e mostra na porta do átrio do templo, ele mostra mulheres chorando. Aí ele especifica dizendo assim: chorando a Tamuz. Tamuz era uma abominação ou uma imagem, um pseudo-deus adorado no Egito. E as mulheres de Israel, de Jerusalém, que conhecem a Deus, ouviram e viram sinais, prodígios e maravilhas que o próprio Deus, com o seu braço de poder, fez. Eles agora começam a se afastarem de Deus para adorarem a imagens de escultura, a pseudos deuses com um D menor. Então isso atrai a ira de Deus, e Deus faz questão de dizer, e está escrito, eles fazem isso para que Deus se afaste, dizendo como que Deus não existisse ou tivesse abandonado a terra.
e isso provocando a ira de Deus, de uma forma terrível e fazendo com que Deus se entristecesse e ao mesmo tempo se irasse com o seu povo, aquele a quem Deus resolveu livrar, salvar, libertar das garras dos inimigos. E no capítulo de número 9, Deus mostra algo ao profeta Ezequiel que me chama a atenção, e eu quero chamar a sua atenção a isso também. É que ele mostra alguns seres como os querubins que estão abaixo do trono de Deus ou sustentando o trono de Deus, que eles têm 4 rostos, sendo um como querubim, outro como rosto de homem, outro como rosto de leão e rosto de águia. E ele diz que tem rodas, que por todas aquelas rodas era como que uma roda passasse por dentro de outra, de forma que elas poderiam andar para os 4 cantos, para os 4 lados, sem dar as costas uma à outra. E o trono de Deus acima dos querubins, que estava consequentemente acima das rodas. E o próprio Deus resolve mostrar um ser vestido de linho finíssimo, com um caderno de escritor ou de escrivão nas mãos, e ele vai mostrando, passando por entre o povo de Judá, e ele diz assim: aqueles que ainda choram por causa de mim, vendo que os outros se afastaram e se desviaram e preferiram outros caminhos, este marca a testa deles. E os outros que estão ao léu, buscando os seus próprios interesses, outros pseudos deuses com D menor, e aqueles que provocam a minha ira e o meu ciúme, a estes matai, a estes puni. E com todo esse resumo desses 2 capítulos, eu trago uma pequena reflexão para nós. Por exemplo, falando-me, direcionando a nós cristãos denominados evangélicos, precisamos, almejamos e queremos muito um avivamento, que Deus levante-nos de uma forma sobrenatural, nos dê fôlego, ânimo e alegria e força para estarmos de pé, fazer como os antigos, digo os da igreja primitiva, escrita em Atos dos Apóstolos, para nós fazermos a diferença por onde passarmos. Mas Deus me chama a atenção dentro desse texto que mesmo centenas de milhares de anos depois, em muitos lugares e ambientes ainda existem pessoas que fazem os mesmos erros que os antigos. Como nesses textos, conhecem a Deus, já tiveram diversas experiências espirituais com Deus, mas por conta de situações, razões e circunstâncias, começam a fazer as mesmas coisas. Se afastam de Deus no pensamento vazio, como que Ele não está vendo, ou como que Ele lhe abandonou, e fazem coisas que provocam a ira de Deus. E eu preciso falar, porque está escrito neste livro chamado Bíblia Sagrada, no capítulo 9. Aqueles que ainda resistirem ao sistema e às coisas que tentam afastar os outros e permanecerem de pé, fiéis a Ele, estarão marcados com um selo na testa e serão livrados de tudo aquilo que virá futuramente, num futuro bem próximo, sobre esta terra. Mas aqueles que se dobraram ao sistema, para não usar um exemplo bíblico, aqueles que se dobraram perante a estátua de Nabucodonosor, quando todos os instrumentos de corda e de fôlego e de sopro foram tocados, esses serão atingidos como os demais. Porém, aqueles poucos que ficaram de pé e não se dobraram ao sistema e à estátua de Nabucodonosor, esses serão livrados. Essa pequena palavra, este recado, esta reflexão, fica para nós nos dias de hoje. Estamos em pleno 2026, o mês é o mês de número 4, o dia é o dia 16
E a pergunta é: como estamos diante de Deus hoje? Digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e que está